Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Nessa orientação vamos passar para vós hoje a respeito das religiões. E sim, é aquilo que vós mesmo identificaram no título dessa explanação, dessa orientação. As religiões deixarão de existir. Certo? Ah, mas como assim? Por que vai acabar? Por que vai deixar de existir? Para muitos de vós que estejam vendo essa orientação a primeira vez, isso vai trazer muita controvérsia. Vai trazer grande impacto somente de ver aquilo que seja o título, ainda mais aquilo que vamos desdobrar aqui a partir de agora. Agora, é importante vós saberem o seguinte: então as religiões, elas nascem com o objetivo principal, primordial de poder fazer com que cada um de vós que estejam em contato mais direto, mais presente com essas religiões, aconteça como na sua escola, no qual vós vai, porém, à religião para que essa religião te capacite, para que essa religião então possa te fazer entender e compreender como utilizar da sabedoria espiritual na sua vida prática, no seu relacionamento afetivo, no seu namoro, no seu casamento, no seu tratamento para com os seus filhos, no seu trabalho, nas suas metas, nos seus objetivos. Não para ser instrumento através de dogmas e doutrinas, não estamos falando do sagrado, mas sim daquilo que é a mão do homem encarnado, criando regras que são esses dogmas, são essas doutrinas que fazem com que o ser humano, em vez de liberto, uma vez que adentre a uma religião, dificilmente ele consiga sair. Boa parte de vós sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque boa parte de vós esteve durante muito tempo preso a uma religião, pensando muitas das vezes que ali era onde morava toda ou somente a verdade. E isso trouxe consequências. Tudo traz consequências. Para cada ação existirá uma reação, causa e efeito. Uma vez dito isso, então vamos entender que com o passar que a humanidade está caminhando, na velocidade que a humanidade está caminhando, com o advento de forma completamente em expansão daquilo que vós conhece como inteligência artificial, vai se caminhar justamente para o quê? Para as religiões das mais tradicionalistas, que como o catolicismo apostólico romano, até mesmo o protestantismo e todas as vertentes ligadas ou autodenominadas evangélicos, assim como também as demais, vão estar todas pendendo para as condições dessa inteligência artificial. Elas deverão fazer isso, por quê? Porque a humanidade está toda ela já envolvida sobre esses aspectos da inteligência artificial. Mesmo vós que diz não saber mexer no seu próprio telefone, mas saibam, através dos seus telefones, vós estão sendo ouvidos constantemente. Tudo que vós esteja falando, que seja besteira, que seja reclamações sobre governos, sobre filosofias, sobre religiões, tudo isso está sendo ouvido. Aquilo que vós querem comprar, aquilo que vós querem alcançar, tudo está sendo ouvido através desse seu mecanismo. E vós vão dizer, ah não, mas isso não é verdade. Mas em verdade vos digo que isso é uma verdade absoluta sobre esse aspecto. Não só eles te ouvem através desse instrumento, mas também tem o seu retrato, que apenas agora não é mais um retrato. A inteligência artificial, a tecnologia, faz a leitura dos seus traços visuais. E é chamado isso de reconhecimento facial.
Agora, só a questão das suas improntas digitais, aquelas que possuem no seu dedo, que boa parte de vós se habituou a ir fazer documentos e ter então que ter essas suas impressões que são únicas, assim a mesma coisa também são os seus traços visuais, oriundos do quê? De muitas condições de expressões cotidianas durante um bom tempo. Tá? Estrutura, medida, proporção, então a tecnologia, através da inteligência artificial, consegue ver todos esses parâmetros. E muito bem, então o que acontece? Com aquilo que é a condição da pessoa poder não estar mais apegado, porque quando a pessoa passa 20 anos em uma religião e ele não conseguiu obter nada a não ser mais sacrifício, mais sofrimento, mais limitação, ele não conseguiu se livrar da doença, ele não conseguiu livrar o parente da bebida, o filho da droga, ele não conseguiu a oportunidade que tanto queria, então ele vai buscar novos horizontes. E ao buscar novos horizontes, vai se defrontar, obviamente, qual é a fonte de pesquisa. Não são mais os livros, é essa tal dessa internet, ou através dessas tecnologias que vós usam, boa parte, esses telefones, computadores, toda essa situação. Mas e o que isso tem a ver, seu tranca-ruas, com o deixar de existir as religiões? Sim, as religiões, então, elas deixarão de existir. Deixarão de existir como elas são, como elas foram, como elas estão engessadas. Vai haver uma revolução, uma atualização. Por quê? Porque se não acompanhar o fluxo que a humanidade se encontra, então ficará para trás, tudo fica ultrapassado. Se fica ultrapassado, obviamente, para as massas, se torna obsoleto. Isso é nefasto de uma parte, mas bom pela outra, mas também nem tão bom assim. Vamos entender isso. Por que nefasto de primeira mão? Porque primeiro que as pessoas vão começar a entrar dentro de espirais. O que eu quero dizer com isso? Que se então há 5 anos, há 10 anos atrás, há uma década, então a humanidade ainda estava teimosa, relutante em poder se identificar com o seu próprio personagem, ou seja, esse corpo físico, achando ser o corpo físico, achando, né, nos clamores em termos gerais dessa fisicalidade, desse corpo físico, essa identificação com esse eu ilusório, com esse personagem, então fazia com que o ser humano estivesse promovendo, estivesse manifestando dualidade. Não só estar permeando ou caminhando em meio à dualidade, mas sim passou a manifestá-la. É a fonte do sofrimento. Então o ser humano passa então com o galgar da humanidade, o caminhar da humanidade, vindo a próximo a esses tempos atuais, desse aqui agora. Então a humanidade tem buscado religar-se com a força superior, com o eu superior, se ligar com o eu crístico, com o Atma, com o Espírito Santo, mas de uma forma mais particular, mais íntima, mais privada. Não só a comunitária lá antes pré-estabelecida, que era uma rotina constante. E adivinha, então vão fazer pesquisas, vão procurar soluções, respostas nessas tecnologias, que então eles vão ter ouvido as suas necessidades, as suas reclamações, suas lamúrias a respeito das mazelas, das dificuldades, da sobrevivência que cada um de vós vai enfrentando a cada dia. E daí então essa inteligência artificial então se apresentará de alguma forma. Então o ser humano ele sai do espiral de estar preso na condição do personagem, achar que era o personagem, nesse mundo ilusório onde todas as coisas que existem, elas realmente existem. Mas a maneira que foi ensinado a cada um de vós na humanidade é que faz interpretar isso de uma maneira equivocada. Não consegue enxergar o verdadeiro funcionamento de cada coisa. Agora, com o advento justamente dessa situação da inteligência artificial, então muitas pessoas
então estarão não mais identificadas com o eu ilusório, mas sim com um novo personagem, que será aquele que estará interagindo com essas inteligências artificiais, muitas das vezes em ambientes ou em salas privadas, aonde irá se fazer sexo, aonde irá então se prostituir, aonde irá então promover reuniões ocultas, né? Enfim, as coisas de toda a espécie. Então o ser humano passará a estar tão ligado, tão compenetrado, tão envolvido com essa tecnologia, que ele então estará dentro de uma outra prisão. Não só a sua prisão agora, aquilo que fosse o corpo físico, ou a sua própria mente física, mas agora uma mente virtual. Um personagem virtual, onde vós vai poder se apresentar, né, de tal forma, vestido de tal maneira, para determinado aspecto. Nessas experiências, né, em salas virtuais, assim é chamado. Então as religiões vão estar mais e mais nos meios tecnológicos. Vão ter que adequar o seu vocabulário para um vocabulário tecnológico. Não irá ter mais espaço para o obsoleto, para o primitivo, para aquilo que não traz benefícios. Lembre-se que ao início todos os fiéis, todas as pessoas, seres humanos que vão em busca de algum templo ou passam na frente dele, então tem seus objetivos para com a fé, né? Então ele tem fé e espera que essa fé se manifeste naquilo que seja prodígios, cura de algum mal físico ou alguma coisa parecida, mas não é assim que funciona, né? Se o ser humano tiver uma condição mental, um raciocínio lógico, né, e um nível de ceticismo, ele vai conseguir então não ser influenciado por essas situações. Então a religião sim deixará de existir, mas como ela é. Esteja presente, por exemplo, as instituições bancárias. Não é verdade que, então, há alguns anos atrás, então todas as pessoas, os bancos estavam sempre repletos e cheios de gente, filas e mais filas, não é verdade? Não é um fato que depois da passagem daquilo que foi a pandemia daquela doença, então se aproveitou dessa oportunidade para ter menos contato entre seres humanos, fazendo com que então boa parte das instituições bancárias fechassem as portas e restassem somente atendendo virtualmente através dessas tecnologias promovidas pela internet. Assim como passa a ter consultas médicas através do quê? Através de imagens, através dessas tecnologias. E o que vós lhe vem em mente quando então falamos sobre esse assunto? Que vai ter padres, novos padres, aparição de anjos, de não sei mais o que. Por quê? Mas tudo isso ligado a uma holografia. Certo? Tudo ligado a uma holografia. Para fazer com que então, mesmo aqueles que estejam um pouco preparados sobre o aspecto da verdade, possam cair de qualquer forma. Lembre-se das 3 ferramentas diabólicas: culpa, medo e ganância. Se não pegar na culpa, pega no medo. Se não pegar na culpa e no medo, pega na ganância. Mas geralmente pega sobre os 3 aspectos, que fará o ser então estar desequilibrado entre esses extremos da ausência da condição de dogma e doutrina, a religiões, ou a pertencência. Então restará em uma condição completamente desvairado, não vai ter uma linha de raciocínio adequada. Tudo devido a isso, a essa influência, né, daquilo que são certos acontecimentos, assim como certas presenças, certos poderes, certas energias que são manifestas a toda hora e a todo momento. Então as religiões passarão ao quê? Boa parte das pessoas vão começar, assim como já tem, de assistir celebrações inteiras desde da poltrona da sua casa, em total conforto, em total estagnação. Não é estagnação, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Muito bem, mas então, por que vocês não tomam banho, deita e dorme? Não, mas eu preciso, eu quero saber tal info. Então, por que vai estar reclamando do sono? Tudo isso é uma incompreensão, tudo isso vai identificando dentro de si aquilo que tem que ser trabalhado.
E vós passa então a trabalhar aquilo com afinco. Vós passa a trabalhar essa meta, esse objetivo com todas as suas forças, para que vós não tenha que retornar e refazer a estrada tudo de novo. Por isso que afirmamos, as religiões como elas são, elas deixarão de ser dessa forma. Elas se apresentarão em uma forma completamente diversa, completamente diferente. Então, uma vez que falamos sobre esses aspectos iniciais, vamos entender que as condições nas entrelinhas ou estão ali veladas por outros tipos de palavras ou distrações, fazem o quê? Fazem justamente vós perderem tempo. Vós gastarem, desperdiçarem uma grande quantidade de energia quando vós fica frustrado, quando vós tem raiva, quando vós tem ódio. Então tudo isso é um esvaziar-se, é um esvair-se de energias que ali na frente seria necessário para vós conseguir se firmar naquela oportunidade de trabalho, ou que seja na restauração ou reestruturação da sua família, seja ela ligada à sua família de sangue ou à família constituída, né, através de gêneros. Então a religião então passará a concordar com muitos termos, a revisar aquilo que é os estudos a respeito da teologia, né? Fazer um apunhado geral dessas situações que fará com que então aquilo que sejam instituições religiosas, conhecido como igrejas, ou até mesmo terreiros, de poder então utilizar só da tecnologia para poder se comandar. Ah, mas isso vale? Aquilo que são as energias, vale, porque a energia não tem, energia e vibração não tem limite de espaço e tempo. Não pode ser limitada por uma parede, não pode ser limitada por um chapéu, a menos que esse chapéu esteja consagrado e mantado, aí será diferente. Do contrário, as coisas continuam as mesmas, e nem sequer as mesmas. Na verdade, isso tende a piorar para quem não aproveitar essas oportunidades de se poder ter um mínimo de estrutura. O que é um mínimo de estrutura para um homem, para uma mulher, ou independente do gênero? É ter essa capacidade de poder enxergar, de poder observar todos esses fatores e tomar providência em cima deles. Não ficar aguardando só o espiritual. Ah, o que o espiritual pensa disso? Eles não vão intervir, vós não vão intervir? Não, porque o ser humano é livre para fazer o que acha ser certo. E aquele ser humano que está seguindo, também ele é livre para ele poder seguir achando que está certo. Uma vez que esse material, essa orientação, então vai chegar a muitas famílias, a muitos casais, então vai servir de uma espécie de conexão em maior volume sobre os aspectos de libertação de determinados chips, determinados implantes, né? Assim como também o diluir das trevas da ignorância. Então as religiões vão acabar nessa forma primitiva que se encontram, porque o mundo está em alta velocidade e as religiões estão em uma velocidade muito menor, com que fará com que ela então acabe caindo. Mas caindo para levantar novamente, como foi então descrito pelo meu médio logo abaixo, que essas situações, para quem estiver preparado sobre os aspectos emocionais, mentais, de ter ali, começar a ter, mesmo que for um prego em cima, né, dentro de uma caixa, dentro de uma lata, e daí vai-se então conquistando isso com o passar dos tempos. E faz com que então cada pessoa possa, através daí da sua metodologia, não da metodologia do pastor, do padre, do pai de santo, não. Vós ouve, vós pode até ouvir, mas vós vai trazer como um filtro para ver o que cabe dentro de vós. E aquilo que não cabe dentro de vós é o quê? É a ansiedade, né? É pedidos, pedir, baganhar, fazer promessas. Oh, se eu tiver isso, eu rezo um rosário. Se eu fizer isso, eu rezo 10 Pai Nosso. Se acontecer isso na minha vida, eu vou doar dinheiro para a igreja durante um ano todo, né? Então,
todas essas situações começam a estar presentes e começa a se notar o quê? Que muito já se identifica sacerdotes que não estão em um estado alterado de consciência, não estão compenetrados, simplesmente homens normais que estão à nossa frente. Mas depois, ao encostar mais na frente, então esse gato maior, né, de poder estar ali sobre essa alegoria, de poder representar algo ou alguma coisa de muita relevância dentro das religiões, dentro da magia. Veja, dentro da magia temos condições como, por exemplo, acabei de dizer, gato, coruja, aranhas, sapos, né? Dentro do ambiente da magia, isso é muito comumente ou vulgarmente conhecido ou falado. Mas como que vai acontecer, então, as religiões, se podemos dizer dessa forma, né? Porque eu uso em termos religiões, porque tudo que tem dogma e doutrina, podemos dizer que há conceitos religiosos, ou são oriundos, né, para confrontar procedimentos religiosos. Então, também tem seus dogmas e doutrinas. Então, eu uso o termo religião. Né? Por exemplo, as religiões naturais, para aqueles que praticam a Wicca, por exemplo, né? Isso tudo vai ir se transformando cada vez mais virtual, cada vez mais se valendo de tecnologias. E aquilo que as condições experienciais anteriores vão ficando para trás, vão ficar perdidas, vão ficar abandonadas? Não, não vai. A questão está a essa transição que está a caminho de acontecer. Tá certo que isso, se estamos falando aqui, não é que falta, vai ser semana que vem ou vai ser no ano próximo, né? Muito menos em 2030, como as pessoas continuam a perguntar, a dar murro em ponto de faca. Não, em 2030 não vai ter destruição de nada, não vai cair cometa nem meteoro de lugar nenhum, certo? Agora, outras situações sim, né? Como essas grandes mudanças, essas grandes atualizações, essas grandes renovações sobre os aspectos religiosos. Por quê? Porque se eles não se adequarem, então aquilo que é os conceitos de dogma e doutrina vão ficar tão pequenos perante aos passos que a humanidade dá em velocidade, que então isso será abandonado e se torna algo, como eu falei, totalmente obsoleto. Tá? Não vai demorar muito, então já vai ter ali uma frequência grande do que? De pessoas que estarão então participando da missa, que estará sendo celebrado por um padre, por exemplo, e as pessoas estão ali, né, no aconchego dos seus lares. Isso na verdade já acontece já há um bom tempo, mas acontecia de uma forma muito pontual, muito restrita, aos fins de semana, quando então se assistia à missa no lar, não é isso? Mas o que estou falando aqui para vós é algo muito mais acentuado, muito mais compenetrante sobre os aspectos da tecnologia e da inteligência artificial. Né? Então vós pode ver ritos, cultos, tudo através desse aparelho telefônico. Então sim, as religiões deixarão de existir como vós as conhece, para existir uma nova versão das religiões atualizadas para que não os veja escapar por entre os dedos das condições de dogmas e doutrinas, ou seja, religioso. Que também isso está estendido ao político, às leis e tudo mais. Então, essa situação a respeito das religiões, o que vai mudar? Vai deixar de ter o catecismo? Não, vai funcionar mais ou menos ali como onde se vai estudar, vai se interagir através de grupos, através dessas tecnologias, para poder debater, para poder estudar e depois, no momento de executar qualquer tipo de prova, que seja da mais tenra idade até as idades que ainda estão envolvidos com intelectualidade ou aglomerar ou ter mais conhecimento, que as pessoas vão dizer de sabedoria, não, mas sabedoria é uma outra coisa, não é só conhecimento, é um conjunto de fatores, certo? Então, a partir dessa condição,
Então comecem a fazer atenção para ver como as coisas vão se revolucionando gradativamente, assim como tudo na natureza. Certo? Então, essa é a explanação que eu queria passar para vós, que eu passo para vós, né, a respeito disso, de que, eu estou preocupado, então vai acabar o meu catolicismo? Não, não é que vai acabar, vai existir uma nova versão disso. E isso já está sendo providenciado pelo próprio Papa, né, ali da líder supremo da Comunidade Católica Apostólica Romana, assim como também outros líderes já estão se atualizando e sofrerão grandes mudanças, tanto na maneira de se vestir, na maneira de se portar e tudo mais. Tudo isso estará presente sobre essa condição desse não existir mais as condições dessa escola ou religião que estaria ali para poder efetivamente fazer, experienciar alguma coisa, se libertar, se curar. Então imagine dentro dessas salas ou em uma sala fechada onde se trabalha só esses aspectos do inconsciente. As pessoas serão facilmente dominadas assim como estão sendo dominadas durante um bom tempo. Por isso que é de suma importância, de absoluta relevância, que vocês consigam e vão identificando, vão se mantendo alinhados. Certo? Então, muito bem. Então, por hoje é o suficiente. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia.